Pessoal, a cada dia que passa, tá mais legal aqui, com o nível das discussões, dos papos, dos insights. A gente recebeu o Gustavo Arnes, cara, sensacional, é um hub, uma ponte, um ícone. O Gustavo é sensacional porque ele fala de ciência da felicidade, produtor do Congresso de Felicidade. Cara, não perca esse episódio, tá sensacional. É interessante porque, para algumas pessoas, a tristeza é o oposto da felicidade. Mas, na verdade, se a gente parar para pensar, a gente vive as duas coisas juntas, né? Muito comumente, você tá feliz e triste ao mesmo tempo. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos mais uma vez a mais um episódio do Work for Soul Podcast, o nosso espaço destinado para a gente discutir as questões do mundo do trabalho numa visão além do headcount. Hoje o dia está muito especial. E hoje eu vou fazer os avisos paroquiais aí. Vocês que nos seguem, deixe like, ative sino, compartilhe e retorne, dê feedback para a gente se o conteúdo tem feito efeito aí em você. E obrigado por todas as pessoas que têm mandado mensagens para a gente. Certo, Márcio? Isso aí, pessoal, sejam bem-vindos. Reforçar a questão do comentário, para a gente é importante a participação. Então, se você ficar com a gente, com esse conteúdo, deixa depois o que você acha, o que você realmente entende sobre o tema, quais são as reflexões que te geraram o conteúdo que a gente vai puxar aqui hoje, porque hoje o papo é disruptivo. Hoje o papo é com o nosso amigo Gustavo Arnes, e a gente vai falar, sabe de quê, gente? Da felicidade. Vamos falar da ciência da felicidade. A gente estava aguardando muito esse papo aqui, cara. Bem-vindo, Gustavo. Valeu, obrigado, Márcio, Deildo, que alegria, uma honra estar aqui para a gente poder bater esse papo sobre esse tema cada vez mais importante, né? Cara, você é precursor, né, Gustavo? Pô, assim, você... Como é que começou isso, cara, contigo? Porque já faz alguns anos que você está nessa trajetória, trabalhando nisso. Começou num projeto que tem expansão hoje nacional, global. Cara, da onde veio o start, cara? O que você fez? Você imaginou algum dia? Falou, não, começou num tempo que era tabu, né? Primeiro congresso que o Gustavo fez, como assim? Sobre felicidade, né? Então acho que é legal contar essa trajetória aí, Gustavo. Legal. Você sabe que ainda né? O tema ainda é muito mal compreendido pelas pessoas, né? As pessoas infantilizam o tema, né? Gustavo, que bobagem, tanta coisa importante aí para se preocupar no mundo. Ainda tem gente que dá esse feedback, felicidade, né? Felicidade não existe, né? O que eu escuto, sabe? Felicidade não existe. No máximo, assim, momentos felizes, né? Então, más concepções sobre o tema, né? Pré-concepções, ilusões, né? As pessoas, então, acham que felicidade é ausência de tristeza, né? Livre de desafios, de estresse, então, assim, eu sigo dizendo assim que a gente está num ponto de seguir desmistificando o tema mesmo, né? Assim como nós não recebemos nenhuma educação em relação às emoções, e a gente está aprendendo hoje em dia, né? E é meio na marra mesmo o negócio. Felicidade é a mesma coisa, a gente precisa ser educado num tema que a gente desconhece mesmo. É interessante isso, porque nos cursos as pessoas falam, todo mundo quer ser feliz, mas quanto tempo da sua vida você para pensar sobre o que é felicidade para você? Né? Então a gente quer algo que a gente não para pensar nem sobre o que é direito, né? Nem para nós, que dirá assim, colher, pode ser da ciência, mas pode ser da filosofia, da religião, da espiritualidade, da arte, né? Esses conceitos. E assim, a história do Congresso realmente está assim, colado com a minha história, né? Eu venho de uma família muito católica, né? Então sempre teve assim, uma base religiosa que depois para mim se transformou assim, numa construção de espiritualidade mesmo mais aberta, né? Mas então o autoconhecimento sempre teve assim como uma parte importante, né? Eu nem sabia que era isso que eu estava procurando, mas depois, né? Se eu olhei para minha história e falei, nossa, criança, né, adolescente, eu realmente já estava, na verdade, em busca de mim mesmo, né? Em busca de me conhecer mais, de me entender melhor. E, claro, né? De construir felicidade, de encontrar satisfação na vida. Mas, assim, o grande ponto, acho, foi 2013. Eu estava em São Paulo, num evento, e eu fui procurar na minha memória como é que isso aconteceu, porque eu estava lá na HSM, né? Que é um evento grande, uma feira, tem auditório e tudo. E eu não tinha nem ingresso para esse auditório onde estava tendo uma palestra sobre ciência da felicidade. Então, eu lembrei que era assim, o segundo dia de evento, estava
saindo de lá final de tarde, pensando assim, morrendo de fome, né? São Paulo, vai demorar para chegar no hotel, comer alguma coisa. E eu ouvi, assim, eles anunciaram no alto-falante que eles iam servir uns canapés num canto lá. Então fui atrás de comida, né? Fui atrás de comida e encontrei felicidade. Boa, cara, tem tudo a ver. Eu sou um defensor dessa tese. Eles são conectados. Aí cheguei lá, tava ali no buffet e tal, eles abriram a porta de um auditório, que era uma fortuna o ingresso lá naquele auditório, né? Não tinha ingresso para entrar lá. Eles falaram assim, é a última palestra da noite e a gente tá abrindo a porta aqui, quem quiser participar pode vir. Pô, que bacana. Eu olhei e falei, vou lá ver, é tão caro esse negócio, né? Vamos ver se é bom, né? Eu tava lá, Tal Ben-Shahar, Ciência da Felicidade. Nunca tinha ouvido falar nem do Tal Ben-Shahar, nem dessa tal dessa ciência. Entrei lá, o Tal Ben-Shahar ficou famoso, né? Um dos professores das aulas mais concorridas, né? De Harvard, né? Teve conosco aqui no congresso em 2018. E, cara, aquilo lá realmente, assim, ele começou a palestra, assim, com um slide que eu até hoje uso, assim, nas minhas aulas, né, que eu fiz as anotações, depois montei um slide. Ele começava perguntando, assim, o que é que te inspira? O que te move? O que te dá força? Quais são as tarefas que te dão energia? Ele falou assim, tem tarefa que você é obrigado a fazer, que 10 minutos, que você está exausto, né? De pensar que você precisa fazer aquilo, daqui a 15 dias você já está morto. Uhum. Agora tem tarefa que, sabe, quanto mais você faz, a hora faz, de chegar, mais descansado você está, mais energizado você se sente. Eu falo, interessante, né? E sabe que eu entrei cansado na palestra, saí da palestra assim, pilhado, comprei um livro, fui pro hotel, passei uma parte da madrugada lendo. Dia seguinte, de manhã, no café da manhã, eu tava com meu irmão, eu trabalhava numa empresa familiar, um curso preparatório para concurso público, mas o Zé Inácio lá do financeiro, eu já tava lá, que ciência da felicidade, que isso, não sei o que, eles querem, o que você tá falando, né? Onde é que você tava? O que você tá? Eu tava até eufórico, assim mesmo, né? Mas aquilo lá foi um ponto de conexão para mim, assim, porque muito do que eu estudei de filosofia, de religião comparada, para mim tudo aquilo estava assim conectado assim com essa ciência, né? Que tem uma base na filosofia mesmo, que fala abertamente sobre espiritualidade, e estuda a espiritualidade também como ciência. E a partir daí foi realmente assim pontos que começaram a se transformar na minha vida mesmo, né? Meu relacionamento com a minha esposa, a paternidade. Para mim, começou a abrir os meus olhos em relação ao trabalho e como já existia uma certa insatisfação, né? Eu gostava do que eu fazia, eu era bom no que eu fazia, mas aquilo não me conectava com sentido mesmo, né? Com significado. Estava longe, né? De propósito, de alma. Então, isso também, né? Por um outro lado, começou a gerar um desconforto. Né? Mas eu pude localizar, assim, que era uma área da vida. Tinha uma área da vida que eu não me sentia satisfeito, enquanto tinham outras áreas que estava tudo bem. Agora, eu digo sempre que quando a área do trabalho é aquela área que não te traz satisfação, ela tende a ocupar um espaço maior, né? Porque o trabalho hoje é o centro da vida das pessoas, né? Então, a satisfação e a felicidade no trabalho como um tema de estudo também dessa ciência hoje são muito importantes, mas enfim, né, foi essa semente que em algum momento assim me disse, cara, isso tem sido tão bom para mim, né, que como é que a gente leva isso para mais gente? É isso que eu queria perguntar, do ponto de você tangibilizar isso para levar para os outros, né? Porque, assim, eu imagino que já tinha muita gente que ouvia o tal, que já estudava, que tava, mas esse teu clique de falar, cara, isso aqui tem um trabalho por trás disso que me fez tão bem, porque hoje é teu trabalho também, né? Foi de cara ou foi primeiro da tua busca e depois foi programado, planejado? Não foi nada planejado, né? Foi acontecendo. Se me contassem há 6 anos atrás que eu estaria organizando eventos de felicidade, dando aula desse tema, eu não ia acreditar, né? Porque realmente estava distante, assim, de um plano mesmo, né? Então, o que aconteceu dessa vontade de levar isso para mais gente foi fazer um evento, porque era o que eu gostava de eventos, né? Conheci o Tal Ben-Shahar num evento, e aí comecei a conversar com pessoas que eu sabia que poderiam, de alguma forma, sabe, se interessar, me auxiliar. A gente juntou um grupo de voluntários na organização do evento de 2016. 2016 foi o primeiro. 2016 foi o primeiro, todo o lucro do evento foi doado para ONGs, instituições que trabalham a questão da educação integral, assim, com essa pegada também de espiritualidade, de bem-estar emocional, de felicidade, etc. E foi isso, sabe? Foi a ideia de fazer um evento, as pessoas que foram surgindo,
E a coisa foi desenrolando, assim, sabe? Eu pude perceber também, assim, que naquela época, né, tudo que eu li sobre espiritualidade estava acontecendo. Né? Tava sincronicidades, encontros, sabe? Tinha coisa assim que não tinha como ser por acaso que estava acontecendo, né? Coisas assim, a data, por exemplo, né? Eu vou fazer um evento de autoconhecimento. Na época, estava pensando numa linha de física quântica, que era uma coisa que eu estudava também. E, puxa, não sabe, peguei lá e comecei a procurar o telefone do Amit Goswami, né, que é lá o físico indiano lá que trabalha, né, com física quântica e tal. Ah, Gustavo, né, achei o cara editor dele aqui no Brasil, então ele falou, o Amit vai estar aí em novembro no Brasil, de repente se tiver alguma coisa organizada ele pode participar. Isso era janeiro, né? Eu falei, até novembro dá tempo, né? Legal, beleza, legal. Uma boa data pra gente começar a ter uma ideia, né? Um deadline. Aí o segundo que eu fui procurar foi para Embaba. Numa época ele tava assim, super popular, né? Achei contato assim, liguei para um, liguei para outro, liguei. O Prembaba nunca foi para Curitiba. E aí a moça me perguntou assim, mas você organiza eventos? Eu falei assim, não nessa área, assim, né? Não desse tamanho. Mas você vai fazer uma ópera de arame. Uma ópera de arame é grande lá, né? É grande. Então vai ser o primeiro evento que você tá organizando, assim, nessa área, num lugar grande, né? Ela foi me contando, eu fui me dando conta, assim, falei, acho que ele não vai vir, né? Ela falou, tá bom, vou falar com ele, né? Deu 3 dias, me ligou assim, ele vai. Boa, que ele falou que seria bom em novembro. Eu falei, nossa, aí tem coisa, né? Então, sabe, essas coisas foram acontecendo mesmo, né? E era para ser um evento, né? A gente doou o lucro, assim, eu tinha meu trabalho, né? Que me ocupava muito tempo, sabe? Foi muito trabalhoso, foi noite, foi final de semana, foi um desgaste físico enorme. Não dava assim para realmente isso continuar. E assim, mas foi muito bom. As pessoas que tiveram lá, assim, sabe, viveram umas questões assim de transformação mesmo, de histórias que a gente ouviu assim, impressionantes, né? E a gente ouviu esse feedback, o pessoal da organização, e eu falando assim, não, gente, não, já foi, fizemos, tá beleza, entregue, legal. É isso aí. Até o dia que apareceu um cara lá no meu trabalho, lá no curso onde eu trabalhava, né? Gustavo, um cara ia falar com você. Eu achei que era um aluno, né? Eu cheguei lá, você que é o Gustavo que organizou aquele evento lá de felicidade? Eu falei, sou. Então, minha esposa teve lá. E, cara, mudou minha vida esse evento, porque assim, ela virou outra pessoa, né? Assim, ela é outra mãe, a coisa em casa e o fluxo, e ele falou assim, quando é que vai ser o próximo? Que eu já quero me inscrever, vou levar a família inteira. E eu falei, não vai ter outro. Cara, o cara ficou louco. Falou, não, Gustavo, você tem que fazer outro, porque eu tenho que ir, eu quero saber o que aconteceu lá nesse lugar, quero levar mais gente. Sabe que aquele dia eu fui pra casa, falei assim, vai me dar um câncer esse negócio, uma energia toda aqui assim, eu barrando, não. Então tá bom, então vamos fazer o segundo, mas daí também já imaginei que fosse um terceiro, e aí é isso que você falou, né? Foi um pioneirismo mesmo numa área. Então, de certa forma, assim, tudo que foi acontecendo sobre felicidade depois, de alguma forma, assim, as pessoas me contactavam, né? Para parceria, para contato, para... Não, que você ficou referência, né, cara? Porque ninguém tinha, assim, acho que o efeito que você teve quando você ouviu tal, vamos ver o que é isso, as pessoas não tinham acesso, e depois você meio que democratizou, essa palavra tá meio, eu já acho que já utilizada de uma forma meio over, mas foi isso que aconteceu, né? Ficou mais próximo das pessoas, né? E as pós-graduações chegaram aqui, né? A PUC do Rio Grande do Sul lá foi a primeira, então lá dando aula, depois agora a PUC Paraná, no ISAI aqui, no braço da FGV aqui no Paraná, a gente abriu o primeiro curso de felicidade na gestão que teve no Brasil, foi aqui no ISAI também. Que legal. E realmente, né, assim, o tema foi se popularizando mesmo, né? Na PUC é psicologia positiva, né? Na PUC é psicologia positiva e autorrealização, e aqui no Paraná trabalha também com neurociência e mindfulness, né, que são áreas bem correlatas, assim, quando você fala de ciência da felicidade, você vai hoje, né, assim, porque tem uma discussão acadêmica aqui, né, a turma das antigas... Que diz que é pseudociência. Que tem isso também, né, tem essas críticas também ao movimento todo, né, mas quem começou, né, Martin Seligman, lá dentro da psicologia positiva, essa área, né, então, que é uma nova área dentro da psicologia que olha para o lado positivo da vida humana, porque a psicologia focou na doença, né, como faz a medicina também, né, hoje que está tendo essa mudança de olhar. Mas a psicologia positiva trabalha a felicidade, mas não apenas, né, trabalha todos esses outros elementos que contribuem para uma vida significativa, por uma vida
maior satisfação, né? Seja profissional, seja pessoal, seja nos relacionamentos, enfim. Então, a psicologia positiva, por um tempo, foi sinônimo, né, de ciência da felicidade. Hoje, né, eles trabalham com uma ideia de um campo alargado, assim, disciplinarmente, né, que englobaria principalmente a neurociência e a ciência das emoções, que dão muito suporte científico ao que a psicologia positiva vem investigando, né, porque graças ao avanço da tecnologia hoje, a gente sabe que neuroquimicamente está acontecendo aqui, hormônios, neurotransmissores, e no fundo eu percebo toda essa neuroquímica a partir daquilo que eu estou sentindo. Então esse tripé, ele conjuga bem, até cientificamente, a construção do tema. Tô aqui segurando, você quer? Posso? Eu já vi, vai, é que eu tô tá bom. Tá empolgado. Bom, tô empolgado. Eu tenho uma listinha aqui também. Vai lá. Mas é que eu queria, Gustavo, tem muito profissionais, muitos RHs que nos escutam no podcast, e eu queria fazer o encontro aqui nesse podcast, que o Gustavo começa a falar, a gente tem assunto para vários episódios, porque ele tem um conteúdo muito legal sobre esse assunto. Porque a gente tá disputando pergunta, vocês têm que me cortar também. Vocês têm que cortar, senão eu vou embora nas respostas aqui, não pode vir uma palestra e não podcast. Deixa que eu falo. Não, mas é uma questão que se conecta muito com o propósito do nosso podcast. Então, eu queria que a gente chegasse em algum momento nesse encontro de felicidade e do trabalho. Felicidade e trabalho. Isso aí, eu acho que é um dilema e é um desafio pós-pandemia. Então, as pessoas, mais do que nunca, né, Gustavo, estão em busca disso. Mas antes, eu queria que só você fizesse um alicerce para a gente da questão conceitual, assim, né? Porque você falou um negócio muito interessante. Felicidade, ela não é ausência de problemas. E isso é um conceito muito interessante. Então, não é alegria, não é ausência de problema. Então, fala um pouco para a gente, assim, uma base rápida para a gente conseguir depois chegar na questão do trabalho. O que é felicidade? Perfeito. A própria ciência da felicidade tem alguns conceitos que se conjugam, né? Não são excludentes. A ciência das emoções entende a felicidade como um estado no qual cabem diversas emoções. É interessante porque, para algumas pessoas, a tristeza é o oposto da felicidade, né? Mas, na verdade, se a gente parar para pensar, a gente vive as duas coisas juntas, né? Muito comumente, você está feliz e triste ao mesmo tempo. O seu filho se forma, por exemplo, né? Você está feliz, é um momento, é um grande momento, né? O orgulho, agora você também está lá pensando, né? Meu bebezinho, né? Crescendo. Sair de casa. Final de férias, né? Que tá falando com os RH aqui, né? Final de férias. Você tá feliz que você tá de férias ainda, mas já tá pensando que vai ter que voltar, né? Então, e por mais que você volte e você goste do que você faça, você volta feliz de voltar também. Mas aí você tava passando aqueles momentos com a sua família, que eram gostosos também. Então, a gente para pensar, essas duas emoções, elas é sempre uma combinação. Elas coabitam mesmo, né? O nosso corpo ao mesmo tempo. E a ciência das emoções está entendendo hoje que as emoções, elas todas fazem parte importante da nossa vida. A tristeza nos leva a reflexões que a felicidade não leva. A gente toma decisões importantes da nossa vida quando a gente está no fundo do poço, muitas vezes, né? Porque a gente chegou numa compreensão de que não dá mais, você não quer mais aquilo para sua vida. Então, cada emoção tem o seu papel importante, e elas não são excludentes. Então, medo, raiva, fazem parte da vida e fazem parte de uma vida feliz também, né? Se você olha para o seu passado, para os momentos difíceis que você viveu, você entende que foi aquilo que te trouxe aqui onde você está hoje, que te fez mais forte, que te trouxe maturidade. Então, quando você olha em retrospectiva, né, muitas vezes o seu olhar sobre o que você viveu também muda. Então, a ciência chama de ilusões da felicidade, né? Crenças como essa, de que uma vida feliz é ausente de tristezas, por exemplo, né? O humanamente impossível, e de novo, talvez não fosse nem saudável. Né? Agora, tem um conceito do próprio Tal Ben-Shahar que eu gosto bastante, que é um conceito que tangibiliza a felicidade, porque as pessoas falam assim, felicidade é uma coisa muito abstrata. Não, felicidade é uma coisa subjetiva, o que é para um não é para o outro. Tem uma parte subjetiva, mas hoje a ciência tem indicadores, inclusive, né? E se tem indicadores, são indicadores objetivos. Então, o que o Tal Ben-Shahar diz? Que a felicidade é a combinação de 5 elementos. O nosso bem-estar físico, emocional, intelectual, relacional e espiritual. Se eu construo de maneira equilibrada, né, tanto quanto possível, é claro, esses aspectos do meu bem-estar, eu vou naturalmente encontrar mais felicidade. Então a gente sai daquela ideia assim de felicidade, não sei bem o que é, e não sei bem o que fazer para chegar lá, mas o seu bem-estar físico, você sabe que você pode fazer hoje.
pelo seu bem-estar relacional, você sabe o que você precisa fazer muitas vezes. Então, não seja fácil de fazer, mas você sabe o que é necessário. Então, a gente sai de uma abstração para um lugar mais concreto mesmo. Eu acho que esse é de muitos, né? Esse é um conceito então tem a ver com equilíbrio. Equilíbrio entre todas essas áreas, vertentes da vida. Também. Para cada um, existe um aspecto que vai ser mais importante. Para alguns, a espiritualidade é mais importante que o bem-estar físico. Para outros, o corpo é a principal via de autoconhecimento. O cara não pode ficar sem exercício físico que ele enlouquece, né? Agora, para todo mundo, e isso a neurociência chama da matemática da felicidade, que é uma neuroquímica que assim, é do ser humano, não importa qual seja. O exercício físico libera endorfina e dopamina, são 2 hormônios neurotransmissores que combatem, inclusive, o cortisol, que é um dos responsáveis pelo estresse. Então, o exercício físico é necessário para todo mundo. Em que momento do dia, com que carga, isso aí é do seu corpo, da sua idade. Se você encontrar um exercício que você goste de fazer, tanto melhor. Tem gente que ama academia, ótimo. Tem gente que prefere esportes coletivos, também não tem problema. Agora, tem que ter exercício físico. O resto é uma escolha pessoal mesmo. E você acha que as pessoas estão buscando a felicidade muitas vezes no lugar errado? Definitivamente. Porque tem gente que vai ouvir e falar assim: eu não sou muito de exercício, né? Não, eu vou acordar cedo para academia? Não, prefiro dormir mais um pouquinho, né? Aí, de novo, né? A gente está indo contra a matemática, e eu falo com esse povo porque eu sou desses, né? Eu tive que adoecer muito fisicamente para criar uma constância no exercício, e aí fazer uma constância obrigada, né? Até que eu me dei conta, falei assim, não, mas peraí, eu tô me sentindo bem melhor do que antes. Nos dias que eu faço exercício, eu sinto mais disposição, sinto mais vitalidade, o dia rende mais, a minha cabeça tá clara, né? Tem clareza mental para resolver coisas assim, que eu falo assim, cara, não dá para ficar sem exercício. Então, às vezes você tem que ir contra aquilo que você tem muita certeza que vai te fazer feliz, mas que não faz. E a gente não para ter uma reflexão mesmo mais profunda sobre, e nem para testar o outro lado tempo suficiente. Não, eu já acordei um tempo de manhã, fiz e não foi bom. Assim, a minha experiência foi assim, de mais de ano mesmo, que eu tive que ir fazer um trabalho na minha cabeça e também depositar esperança nessa ciência. Testar a fórmula aqui. E conectando com o trabalho, perfeita a definição ali do equilíbrio, da temperança, tal, na busca pela fórmula, né? Essa tua jornada te conectou muito com o mundo do trabalho, né? A gente estava conversando antes, ou seja, porque a maior parte do tempo a pessoa está trabalhando e tal. Como é que você vê a conexão do trabalho com essas 5 dimensões aí do tal? Qual que tem mais apelo hoje? Onde que as pessoas podem talvez começar? Porque vamos pegar só, traduzindo isso em miúdos, por exemplo, o exercício físico, né? Uma boa desculpa é não ter tempo porque eu estou trabalhando. Isso, exatamente. Né? A espiritualidade talvez passe longe, ou ainda às vezes até tabu você falar de espiritualidade no mundo do trabalho. Mas como é que você vê essas conexões aí, Gustavo, no mundo do trabalho? Perfeito. E até já entrando um pouco mais nessa ideia, né, de felicidade nas organizações, né? São muitos nomes hoje para a mesma coisa, né? Felicidade no trabalho, felicidade nas organizações, felicidade do trabalhador. Quando a ciência fala em bem-estar espiritual, ela está se referindo ao sentido, a significado, em 2 aspectos. É o sentido macro que nós damos para a nossa vida, para a nossa existência, e o significado das pequenas coisas que nós fazemos no dia a dia. Que são a nossa rotina mesmo, né? Porque se eu só estou concentrado assim no macro, esses aspectos do micro ficam perdidos, eu não acho a composição entre as 2 coisas, e um está conectado com o outro. Né? Então pode ter a ver com religião, para quem é religioso, porque a religião confere significado para algumas pessoas, assim como a crença em Deus, mas para quem não tem religião não tem problema, porque a busca por significado vai estar num outro lugar. Né? E a psicologia positiva vem se dedicando ao estudo da espiritualidade, mas eu não quero fugir do tema, né? Então, eu só quero ainda nessa base aqui, antes de responder o Adeildo, fazer esse ponto também. Então, a ciência da felicidade se dedica a 2 aspectos de estudo. A ciência da felicidade no aspecto individual subjetivo, o que tem para mim aí,
E como é que eu percebo felicidade? Né? Que é o que está mais na mídia, porque é o que mais toca as pessoas mesmo, né? Hoje, com os níveis de ansiedade e depressão que a gente tem, isso tem ajudado essa ciência a se popularizar. Agora, tem um outro aspecto que é menos conhecido, que é o estudo da felicidade no âmbito coletivo. E aí é onde entra a felicidade no trabalho. E tem até um conselho, né? O Conselho Global de Felicidade, estuda políticas públicas, questão da ONU, ODS número 3, fala lá saúde e bem-estar especificamente. Tem muita coisa acontecendo, né? Porque as pessoas... A felicidade coletiva, né, parece uma utopia total, né? Se falar de felicidade é complicado, felicidade coletiva, então no trabalho, você imagina, né? Mas assim, eu acho importante dizer que isso está acontecendo, né? E com iniciativas grandes. Então, o Reino Unido, lá em 2017, criou o Ministério da Solidão, preocupado com os índices de depressão e suicídio na terceira idade. Foi tão bem sucedido que o Japão copiou em 2020. Dubai criou um Ministério da Felicidade, tem uma ministra lá, uma cartilha criada, porque inclusive entendeu-se os reflexos na economia que isso tem. Tem hoje um campo de estudo, 3 nobres da economia fundaram o campo da economia do bem-estar. A Nova Zelândia tem um orçamento para isso chamado Well-Being Budget, então tem bastante coisa acontecendo mesmo, né, dentro da educação, na Austrália com educação positiva e tudo mais. Então a pandemia trouxe para dentro das empresas essa necessidade dessa conversa mesmo, né? Não existe resposta pronta, tudo que se estuda em muito estudo fora do Brasil não se aplica aqui, porque a nossa dinâmica de trabalho é muito diferente da norte-americana, e da europeia, e até da Oceania, onde isso também acontece. A gente já sabe que os benefícios, né, que as empresas traem podem ajudar, mas não resolve o problema, né? Em alguns casos pode até agravar. Então eu digo assim, a empresa continua com aquela meta elevadíssima mesmo, né, e começa a colocar aulas de mindfulness. E isso aumenta a esquizofrenia, né, porque o cara ele começa a ficar realmente assim, confuso lá dentro. E de novo, não tem nada contra a meta, né, a meta precisa ser alta, a gente tem no Brasil uma situação econômica, mas quando isso funciona é porque o foco está também nas pessoas, né, no humano, um foco verdadeiro mesmo. E aí esses 5 elementos, né, podem facilmente fazer parte de dentro da organização. Se a gente fosse escolher eu diria que atualmente os relacionamentos seriam o mais importante, porque a pandemia, em muitos casos, com o trabalho remoto, objetivou as relações. Então você começa uma reunião no Zoom, você não bate muito papo, né? Esse papo que você tem. Você chega na reunião até todo mundo chegar, né? Você conversa, você toma um café, você dá um tapinha nas costas de alguém, você vai no banheiro, você tem o intervalo, você tem o almoço, a pandemia acabou com tudo isso. Uma piadinha despretensiosa. Exato, objetivou o negócio e as relações acabaram, né? Porque não existe mais relação, existe só assim as demandas a serem cumpridas. Então, nesse momento que a gente está da pandemia, essa reconstrução dos relacionamentos é importante, e essa reconstrução do relacionamento vai passar pelo emocional, que acho que é onde a gente precisa atuar para dar conta do que está acontecendo com o burnout, com o estresse, que a pessoa poder se expressar emocionalmente, e as empresas abrirem o espaço para isso. É simples, né? É um check-in antes da reunião. Como é que você está se sentindo? E algumas empresas surgiram assim, sabe, sexta-feira você faz um encontro e as pessoas, como é que foi sua semana? Eu e você, que eu quero ouvir. E a resposta é, será, né? E abre sexta-feira, e aí a coisa dura assim 10, 15 minutos, aquele mal-estar, né? Meio, passa 3, 4 semanas, 1 hora, para isso fica pouco, porque as pessoas querem colocar para fora mesmo. E aí a demanda, Gustavo, agora tem um monte de coisa aqui, o que eu faço que as pessoas estão trazendo aqui? Como é que a gente lida com isso? Né? Que é assim, um passo depois do outro mesmo. Você tem visto esses movimentos aí agora The Great Resignation, a galera pedindo a conta. Você vê conexão? Né? Total. As pessoas estão em busca de bem-estar, as pessoas estão em busca de significado, de satisfação, de felicidade, no fundo. E estão entendendo que as corporações não entregam, porque realmente a gente está num engessamento, né, terrível. Então, eu estava vendo uma amiga que né, pediu as contas e hoje faz parte desse número. Ela fala assim, sabe o que eu cansei? Eu cansei da empresa me obrigar a trabalhar entre Natal e Ano Novo,
para não fazer nada. Tá todo mundo lá porque tem que estar, porque é um terrorismo, porque tem que vir, sem fazer. Cara, cansei, não vou mais. E você vê assim, é um detalhe mesmo, né? Mas eu entendo o lado da empresa também. O que vai fazer? Vai dispensar todo mundo? E daí? Sabe, como é que você compõe? Mas eu acho que, assim, os lados precisam ser escutados, né? É isso que eu falo para as empresas, assim, não tem resposta pronta, não tem um programa de prateleira que vai te servir, né? A gente precisa começar ouvindo o colaborador, porque senão a gente corre o risco de criar algo incrível aqui, eu e você aqui e tal, e a gente leva lá, mas não é isso que eles querem. Então, como é que a gente vai caminhando aos poucos, né? Qual que é o próximo passo que a gente pode dar para criar um ambiente mais saudável, para que o trabalho seja fonte de satisfação, seja fonte de bem-estar, seja fonte de cura, porque hoje o mercado de trabalho e as corporações são, em geral, uma fonte de doença, né? As pessoas estão adoecendo cada vez mais dentro dos trabalhos que realizam, por muitas razões, né? Falta de conexão com o sentido, total dificuldade emocional, né, em ambientes às vezes realmente tóxicos mesmo. Então, é um trabalho mesmo a se fazer, né? Posso aqui? Parou no 2 ou 1, está emendando a metralhadora. Pois é, não, vai lá. Mas eu queria ainda continuar nessa linha da pandemia, porque você trouxe antes a importância desse movimento de internalização das necessidades e de introspecção, e a pessoa se entender, né? O que faz sentido para mim, essas 5 vertentes da vida. E a pandemia forçou as pessoas. Não, agora fica em casa lá, e o cara às vezes se viu pensando na vida. E antes ele estava no automático, naquela roda viva, trabalhando, e teve esse clique, né, em muitas pessoas. E as organizações não têm a mesma velocidade de se reposicionar, né? E aí, assim, a gente vê o movimento das empresas, e a gente tem que buscar a legitimidade, né, Gustavo? De realmente, não, mas o que eu estou buscando aqui? É o bem-estar legítimo? Porque a gente estava comentando antes aqui, que a gente teve Paulo Cruz falando sobre o Sistema B, né? E você conhece ele, já teve essa experiência também aí, todo esse movimento aqui no Paraná. Então, assim, olhar para a empresa de uma forma um pouco mais holística, né? Para a prosperidade no entorno e as pessoas no centro, né? Eu acho que isso talvez seja a guinada do mercado, né? Com certeza. E você vê isso muito claramente nas empresas de tecnologia, com as equipes mais jovens. Né? As pessoas não, via de regra, né? Essa é uma geração que, diferente da nossa anterior, está preocupado com coisas que a gente não estava. Se eu ouvir falar de propósito, na minha época de faculdade, escolha de faculdade, não se falava sobre isso, né? Sobre deixar alguma marca positiva no mundo, sobre vocação, né? Que é algo que essa geração está muito conectada e está trocando, às vezes, altos salários por salários mais baixos para fazer aquilo que se acredita mesmo, né? Então, é um transatlântico fazendo uma curva. Vai levar um tempo para isso acontecer mesmo, mas você vê que as empresas que estão à frente desse processo estão hoje retendo talentos, estão hoje atraindo mais potencial, estão, como a ciência mostra, né, tendo inclusive melhores resultados financeiros mesmo. Mas esse foco, como você disse, tem que ter as pessoas no centro verdadeiramente. Porque eu vejo quando as empresas querem fazer algo assim paliativo, né? Assim, vamos trazer bem-estar aqui, porque eles estão pedindo, mas... Tá na moda. É importante, mas, Gustavo, a palestra tem que ser domingo. Não, domingo eu não vou, né? Porque se você acha que é importante, você vai fazer isso no horário de trabalho, né? Que vai liberar as pessoas, né? Assim, para o cara não estar lá tendo que responder demanda de e-mail, né? E aí você vê os colaboradores estão lá participando, mas o nível de gerência não tá, a diretoria não tá, o C-Level não tá. Você, cara, não vai dar certo. Bem engajado. Não vai dar certo, porque assim, eles estão aqui, se você não tá, ele tá entendendo que o importante não tá aqui, né? Que o importante é a mesma coisa dos benefícios. Gustavo, a gente já botou yoga aqui, ninguém vem, né? Pô, você tá indo? Porque se você tiver lá, o teu colaborador vai achar que é importante e vai também, que as pesquisas mostram quem é o fator estressor da empresa. Quanto maior o nível hierárquico, maior efeito na cultura. Maior o efeito na cultura, mas esse é o cara também que está se sentindo mais estressado e ansioso.
Então, se esse trabalho não começa também com autoconhecimento nesse nível de liderança, o impacto na cultura não acontece. Só pra fechar. Eu tô aqui, cara. Só pra fechar o raciocínio. O pessoal do back-office, vocês podiam falar com o Márcio? Pedro, corta aqui a câmera, corta o microfone. Não, eu queria fechar o raciocínio, mas vamos lá. O que você tem visto que está funcionando? Vamos lá, a empresa está lá e percebeu, e legitimamente ela quer melhorar. Aí foi a Adeildo lá, deu uma palestra. Aí contrataram a consultoria da Adeildo. Vou puxar teu saco porque aí eu cortei você. O exemplo é bom que você vai dar ou você vai... Aí a pessoa se inspirou. As lideranças se inspiraram lá com a palestra da Adeildo. Eles querem colocar isso para funcionar agora. O que você tem visto de boa prática de cliente teu ou de parceiro que está funcionando legal assim nessa área da felicidade nas empresas? Perfeito. São dois aspectos que são os mais importantes mesmo, né? Que é a formação da liderança e a transformação da cultura. E elas estão intimamente conectadas, né? Porque são essas lideranças que precisam carregar essa transformação cultural. Mas isso só acontece se você, de alguma forma, também conseguir cuidar do solo todo mesmo, né? Porque senão você está plantando semente num solo infértil, né? E eu quero dizer cuidar do solo é que isso tem que acabar abraçando a empresa toda mesmo, para que as pessoas todas comecem a falar a mesma linguagem. Então você forma a liderança que começa a tentar levar algo para a cultura que não é bem recebido. Então como é que você transforma mesmo, né, as pessoas que estão liderando esse processo para que elas possam carregar essa cultura, mas que todas essas pessoas aqui estejam entendendo a importância disso que está sendo feito, que a importância é pessoal mesmo. Então são esses dois aspectos, né, principais, e essa formação ela tem vindo com diversas possibilidades, né, desde a CNV, por exemplo, né, vai trabalhar comunicação não violenta, que é um aspecto que está fora da ciência da felicidade, por exemplo, mas que tem tudo a ver com esse movimento que tem se visto hoje, mas que tem em especial, mesmo como você falou, o foco nas pessoas. E isso não quer dizer esquecer os resultados, né? Eu quero dizer que essas pessoas elas têm que ser ouvidas também nesse processo, para que muitas vezes o que está na cabeça do gestor, né, consiga se conectar com aquilo que o colaborador está buscando também. E pessoas mais felizes geram resultados para o negócio, então não é uma dicotomia, né? Então, mas é nesse aspecto que eu queria fazer o link aqui, que Pois não, fica à vontade. Eu não sabia dessas referências todas que você trouxe dos movimentos dos estados, né? Ou seja, ministérios, fundos, orçamentos para incentivo à ciência da felicidade, psicologia positiva. Mas hoje a gente vê o aumento do papel que a empresa tem, porque os estados estão quase todos falidos e as empresas cada vez mais ricas, né? O que você tem visto de boas práticas de conectar felicidade com resultado econômico na ciranda, tipo a empresa? Isso aqui porque dá a impressão que é quase um jargão, né? Você fala, não, funcionário feliz traz mais resultado. Como tangibiliza? Eu sei que não é uma resposta fácil, a galera que descobriu, acho que tem um filão. Mas a galera que faz pesquisa de bons lugares para trabalhar sempre diz, né? O slide principal é as empresas que tratam bem os colaboradores são lucrativas. Mas eu não sei se esse conceito foi refinado pela ciência da felicidade, porque eu acho que ele traz um viés antigo, me corrija se estiver errado, mas um viés antigo de que, tipo, a minha felicidade também é o resultado, entendeu? De promoção, de mais salário, de trabalhar menos horas, mas não conectado com sentido mesmo de vida, né? O que você tem visto aí? Porque, assim, no nível pessoal, eu tenho percebido isso, assim, a felicidade precisa ser melhor compreendida. As pessoas precisam elaborar os seus conceitos de felicidade, que se você quer ser mais feliz, é lógico que a ciência não traz uma resposta final, né? Essa é uma questão humana, assim, de milhares de anos. Filosófica. Mas a ciência está nos apresentando o próximo passo nessa jornada, é um novo lugar de reflexão possível. Para quem se conecta a partir da filosofia, que também, né, tá voltando a uma moda, né, e aí muitas correntes filosóficas, o estoicismo, que tem se falado tanto recentemente, que também aborda o tema da felicidade de maneira interessante, ótimo. Para quem vai pelo viés da espiritualidade, maravilhoso. A gente tem um caminho científico também, que cola muito com o cenário atual que a gente tem de embasamento, de dados, de números, etc. E o que é essa ciência? Então, assim como a gente precisa
conceituar felicidade, que é algo que a gente não para refletir muito, o conceito de sucesso também precisa ser ressignificado. Show de bola. A gente precisa entender o que é sucesso. Se sucesso for só a construção de bens materiais, você... Poder, isso. dinheiro. Você vai entender que que a felicidade ou a infelicidade não estão no teu conceito de sucesso e fatalmente essa construção apenas material vai levar a um espaço vazio mesmo interno, porque é o caso clássico, né? Hoje em dia a gente vê o conceito de sucesso do cara tem também questão de tempo livre, né? Sucesso para mim é assim, ter tempo também nesse lugar materialmente atendido, ter tempo para fazer as coisas que eu quero fazer, para estar com as pessoas que eu amo e o encontro com significado naquilo que eu faço dentro de um conceito de sucesso é bem importante. O que a ciência mostra de prático dentro disso é que esse investimento, então, na formação de lideranças que vão fazer uma transformação cultural vai levar a dois aspectos assim de relação bem direta, né? Que é a produção, né? A produtividade do colaborador e a satisfação do cliente, que são dois drives importantes mesmo para o sucesso financeiro da empresa. De maneira correlata, você tem a retenção de talento, você tem a redução do absenteísmo, você tem a redução com o plano de saúde, você tem aquelas pesquisas OMS lá mostrando que o investimento no bem-estar do colaborador te leva, né? Cada dólar investido te leva uma economia de 4. Então, a gente tem parametrização para isso hoje, assim, bem assentada mesmo, além de muitos exemplos, né, das empresas que mostram isso. Se parar para pensar, é isso mesmo, né? A pessoa, você pensa nos teus melhores dias de trabalho, do quanto você produziu, de tudo que você deu conta, do quão bem você atendeu as pessoas que estavam ali perto, né? E você vai ter uma noção do que puxa, se eu tiver mais dias num estado positivo do que negativo, o impacto que isso vai ter, e isso vai sendo mostrado em diversas áreas. Então, dentro da área de vendas, por exemplo, gritante, né, os números que mostram que colaboradores mais felizes vendem mais. Pô, isso é bastante óbvio, né, quando você parar para pensar no atendimento que você recebeu numa loja, quantas vezes você volta num prestador de serviço que te trata mal? Você não volta no cara que tá mal-humorado, você fala, pô, quando o cara te recebe bem, tá engajado com o trabalho, é honesto com você no que ele tá trazendo, a probabilidade de você voltar lá é muito maior. E hoje essas pesquisas mostram isso assim, bem claramente mesmo. E essa questão essa questão do... Não, que eu queria engatar nessa questão do materialismo e do consumismo, que também intensificou na pandemia. O pessoal em casa, eu vou extravasar onde? Extravasar no Mercado Livre, no LX, sei lá. Você acredita que saber viver com pouco, materialmente falando, à medida do necessário, até essa linha minimalista, assim, digamos assim, pode ser uma linha que funcione também? Sem dúvida. O que a ciência mostra é que existe uma necessidade básica, material, a ser atendida. A partir do básico atendido, pouco mais ou muito mais, já não impacta mais tanto no nosso bem-estar. Tanto é que o Vale do Silício, onde está concentrado lá grande parte da riqueza do planeta, está sofrendo dos mesmos índices de burnout e de depressão que qualquer outra região, né? Então, agora, a nossa crença é sempre de que, assim, X reais a mais no final do mês resolveria os nossos problemas, né? E o sucesso material não tem nenhum problema, né? O problema é a nossa crença de que o sucesso material por si só vai resolver magicamente todos os nossos problemas. O sucesso material resolve alguns problemas. O sucesso material contribui para a construção de momentos felizes, de boas experiências, mas não resolve o problema, né? Quantas pessoas não encontram frustrações nas férias, né? No final de semana, independente de onde estejam, porque tem aspectos humanos que precisam ser lidados que o dinheiro não vai resolver, né? O dinheiro não vai resolver os problemas de relacionamento, o dinheiro não vai resolver o seu vazio interior, o dinheiro não vai resolver a falta de significado e sentido naquilo que você faz. O dinheiro vai resolver uma pequena área da vida, sim, né? Mas todo o resto vai precisar ser lidado de alguma forma. Tem estudos que mostram isso bem claramente, né? Começou com um holandês chamado Brickman, lá em 1970. Ele começou a falar sobre adaptação hedônica, que é a forma como a gente se acostuma a tudo que nos acontece, seja positivo, seja negativo. Então ele percebeu que existe assim, um padrão
individual de felicidade para as pessoas, para o qual você retorna sempre. Você vive momentos mais positivos e depois você vive momentos negativos e você vai tendo uma experiência que vai oscilando sobre esse eixo da sua felicidade padrão média para a qual você sempre retorna. Então você pode pensar num aumento que você ganhou, uma promoção salarial. Uma alegria, né? E aí tem um salário lá maior no final do mês e você consome o que quer que seja, ou uma experiência, ou dá conta. Passam 6 meses, voltou, não faz mais diferença nenhuma. Você já acha que está merecendo outro aumento, inclusive. Né? E para quem passa por dificuldades, e pode até ser a perda de um ente querido, você sabe, vai viver um processo de luto necessário, importante, a tristeza faz parte da vida de novo. Passado um tempo, pode ser anos, você vai voltar de novo ao seu padrão natural de felicidade. Então, onde é que está o trabalho? O trabalho está nessa linha padrão. É lá que a gente precisa impactar. Mais experiências positivas ou negativas vão continuar acontecendo, mas a gente quer que o retorno seja por uma linha sempre crescente. E esse cara, esse holandês, ele foi até as últimas consequências para mostrar isso. Ele foi entrevistar pessoas que sofreram graves acidentes, tendo que até amputar membros do corpo, em alguns casos, e foi entrevistar ganhadores de loteria, de milhares mesmo de euros, e depois essa pesquisa foi reproduzida nos Estados Unidos novamente, e mostrou exatamente isso, né? Existe, para quem ganha na loteria, o chamado honeymoon effect, né? O efeito lua de mel, que passado um tempo... Voltou, vida que segue. Inclusive, né, assim, eu achei isso, eu fui ler uma parte do estudo mesmo que tem as entrevistas com as pessoas. E o cara fala assim, eu honestamente, eu não sei mais em quem eu posso confiar. Porque eu nunca sei por que a pessoa está se aproximando. Olha só. O cara fala assim, quando você pode tomar um café em qualquer lugar do mundo, posso pegar um avião hoje e tomar café onde eu quiser, né? Ele fala assim, nenhum café mais te agrada completamente. Olha, o prazer que eu tinha de tomar o café na padoca da esquina de casa me foi tirado. Não existe mais. Interessante. E aqueles que sofreram um grave acidente, eles narram, lógico, depois de viver o seu processo de luto, um encontro com outro significado para a vida, né? E exatamente o oposto, né? O cara fala assim, eu sei exatamente em quem eu posso confiar, porque quem tá comigo mesmo. Né? Não tem nenhum interesse por trás. Exatamente. Né? Levantar da cama e fazer algo básico, às vezes é uma grande vitória para aquele cara. Então, é exatamente isso. Né? As pessoas voltam para o seu patamar, por mais inacreditável que seja. Você que está aí nos acompanhando, está pensando assim, não, cara, o prêmio na loteria ia resolver minha vida. A minha curva vai ficar lá em cima de felicidade, pode ter certeza. Tem uma história, acho que foi o... Não lembro quem contou, mas o cara disse que estava com um engraxate, o cara rico, e o engraxate engraxando o sapato dele, o cara super rico, e entraram nessa discussão aí, do dinheiro, tal, se traz felicidade ou não. Aí o cara, senhor, tal, terno, importado, engraxando o sapato, falei, não, esquece isso aí, cara, dinheiro não traz felicidade. Daí o engraxate falou, eu queria descobrir por mim mesmo. Queria eu chegar a essa conclusão aí, não precisava você chegar por mim. Mas, a gente aqui tem uma conexão que a gente faz aqui com o nosso podcast, que é o que te enriquece a alma, né? Acho que você deu um pouco de spoiler já de algum desses insights que você teve em 2013 com o tal Ben Shahar e tal. Mas antes da gente ir para essa pergunta que a gente faz para todo convidado aqui, você acredita que transcendentalmente, agora indo mais para o movimento espiritual, que essa evolução de consciência ela de alguma forma está movendo a ciência também? Tem... Essa talvez é mais filosófico e transcendente, mas... A psicologia positiva, eu acho que ela está na fronteira do que a ciência materialista consegue chegar. Não dá para ir além disso, né? Então, a psicologia positiva está lá falando sobre flow, né? Quando você entra nesse fluxo da vida mesmo, né? Metafísico. E as coisas acontecem e você está satisfeito e ele vai dizer ainda que esse processo de consciência é um processo neuroquímico, né? Que está acontecendo dentro do nosso cérebro, que é um ponto da visão materialista, né? Então, assim, é difícil ir para além disso. A gente está aqui numa barreira, talvez, hoje, né, tecnologicamente intransponível.
Talvez daqui a pouco a gente vá ter tecnologia que vai mensurar algo que seja mais sutil do que isso, né? A gente vai poder descobrir cientificamente coisas que hoje estão no campo esotérico, né? Que antigamente estavam no campo da bruxaria e hoje são ciência. Sim. Então eu acho que a ciência vai chegar lá. Eu acho que a gente está assim, nessa fronteira desse ponto. E eu acho que, para mim, falar de felicidade é falar de um novo nível de consciência mesmo, porque a ciência está pedindo autoconhecimento. Quando ela vai falar de bem-estar emocional, você tem que se dar conta do que você está sentindo. Então, um dos exercícios mais impactantes que a psicologia positiva tem dentro do bem-estar emocional é o diário das emoções. É você começar a notar tudo aquilo que você está sentindo, né? Você vai se dar conta que a sua vida é bem maçante e repetitiva, porque você sente sempre a mesma coisa, nos mesmos dias, com as mesmas pessoas, que particularmente para mim, eu ouvi falar desse exercício num retiro espiritual e foi transformador me dar conta disso. Porque eu falei assim, eu não vou passar a vida inteira repetindo, toda quarta-feira isso acontece, olha que loucura, né? Então, assim, isso foi um trabalho de espiritualidade mesmo, que me marcou profundamente, que hoje está com uma parametrização científica. Então, eu acho que essa convergência que está acontecendo, ela é muito interessante. Eu te fiz essa pergunta porque eu acho que, bom, uma boa parte da galera que nos escuta é do mundo do trabalho, né? E eu te fiz essa pergunta mais para tentar entender approach, por exemplo, qual que é o approach que você usa com o empresário. O empresário hoje ele é mais suscetível a discutir ciência da felicidade, espiritualidade, transcendência pelo um viés mais científico, ou pela evolução científica, ou por uma evolução de consciência mais transcendente, assim, o que você... Ou tem os dois, tá meio a meio? Contra a necessidade científica. Eu sou mais chamado, inclusive, pelo viés científico acadêmico mesmo. Científico. Dados, número, como é que isso impacta, onde é que está a conexão, tudo isso que você perguntou. Qual que tá bem documentado. Qual que é a descarga química elétrica que... Está bem documentado pela ciência onde é que o impacto da felicidade do colaborador vai levar. E pouco na espiritualidade, né? O que eu lamento ainda, né? Porque... particularmente para mim, essas coisas estão juntas, né? A gente precisa espiritualizar o trabalho para esse encontro com sentido e significado, né? Para a gente poder entender que o materialismo não vai resolver o problema, né? O materialismo vai nos levar a mais vazio mesmo. Se o dinheiro ele é uma prisão, mais dinheiro não resolve o problema, você se sente ainda mais encarcerado, ainda mais assustado, então é uma transformação mais profunda que a gente precisa mesmo. Encaixei uma pergunta ou você vai? Não, pode ir. Eu vou deixar um espaço para você. Obrigado. Comunicação não violenta, generosidade. Como você se sente ao te interromper e monopolizar o microfone? O Cleiton vai voltar aqui. Vai dar para dar a dica. Quanto mais parceria tá rolando, mais treta tá rolando. A pergunta que a gente sempre faz aqui para os convidados é o que te enriquece a alma, né? O Work for Soul E dentro dessa trajetória aí, tudo que você tá vivendo, o que tem enriquecido tua alma? Você sabe que assim, durante a pandemia, quando eu vi uma parte, assim, muita coisa aconteceu, a gente teve muitas fases, né? Hoje eu vejo as pessoas dizendo assim, quando começou a pandemia, tava todo mundo dizendo que a gente ia sair melhor, e olha aí como é que a gente tá. Né? Piorou, por um lado. Mas por outro lado, melhorou muito também. É isso que você falou. Eu tive a experiência de conversar com amigos, com familiares, que nunca tinham se conectado nem com espiritualidade, nem com consciência, nem com felicidade, mas que durante a pandemia começaram a se perguntar algumas coisas diferentes. E eu acho que dificilmente alguém passou pela pandemia sem se fazer perguntas mais profundas, mais essenciais, mais no viés assim do que realmente importa, né? E será que tudo aquilo que eu vivia, por mais que a coisa agora esteja voltando, e talvez a sua rotina esteja voltando de volta, aquele enlouquecimento corrido, aquela pergunta que você se fez, ela vai continuar pitando a sua cabeça agora. Você não vai mais dar conta de não refletir um pouco mais sobre isso. E é claro que isso vai levar um encaixe para ser feito também. Mas quando eu vi algumas empresas num movimento de produzir álcool gel e doar para hospitais e até máscaras e etc., que aconteceu, por um lado, assim como, por outro lado, o preço inflacionou grosseiramente, né? Então, a gente pode escolher o lado que a gente vai olhar sempre. Eu pensei, puxa, o que será que eu poderia fazer para ajudar? Não
adianta ir correndo para o hospital, né? Eu não só vou atrapalhar, eu não tenho nada para produzir aqui para... Eu pensei, sabe que o tema vai ajudar as pessoas. Eu me coloquei assim para aceitar convites, para fazer lives, que era algo que eu nunca tinha feito por Instagram, por exemplo, eu tinha feito 1, 2, participação em podcast, e falei assim, acho que esse tema pode ser útil para as pessoas, né? E eu vou dizer para vocês que assim, esses 2 anos passados de pandemia, eu tentei contabilizar depois por cima, assim, foram mais de 500 participações. Sério? Que show, cara. Teve dia que eu fiz 5 lives. Assim. Até a hora que eu falei assim, tá, não dá mais também, que eu agora não aguento mais, né? Tava puxado assim. Mas o que aconteceu foi que, em falando sobre o tema, né, o tema se manteve vivo. Então você não tem como ouvir esse conteúdo que a gente está aqui discutindo, né? E eu não tenho como estar aqui contando essa história para vocês e chegar em casa e simplesmente assim perder a paciência com a minha filha por qualquer coisa, né? Por quê? Porque o tema está muito vivo aqui dentro. Então, o que me enriqueceu assim durante esse período foi falar sobre o tema. E aí, de novo, né, assim, eu refleti sobre isso, falei, puxa, o congresso, que hoje é a minha ocupação principal mesmo, minha principal fonte de renda também, e algo que eu amo fazer, que me traz uma satisfação, assim, profunda, e eu também, assim, não quero criar uma pílula dourada, né, assim, é um trabalho, ele é cansativo, ele tem, né, eu preciso lidar com planilha, eu preciso lidar com cliente, eu preciso responder e-mail, são coisas que às vezes não são fáceis, tá enorme, né, tem muita coisa lá que eu preciso fazer que eu não gosto de fazer, né, não é, organizo o trabalho, né, uma coisa magicamente incrível, assim, ele me trouxe muitos presentes, ao mesmo tempo que ele é um fardo também, difícil de carregar em alguns momentos, mas, de novo, né, ele começou com uma ideia assim de, puxa, como é que eu posso levar isso para mais gente? E eu acho que essa pergunta que você está me fazendo do que me enriquece a alma, e pegando esse último período, o que me enriqueceu muito foi falar sobre o tema, que foi algo que eu pensei assim que pode ajudar os outros, né? Mas assim, quem mais ajudou fui eu. Foi assim, eu acho que o principal beneficiado disso tudo nutriu, né? Fui eu mesmo. Então, eu percebo isso, porque quando a gente leva isso para a empresa, né? As pessoas começam a estudar, as pessoas vão dizer assim, puxa, você sabe que quanto mais eu leio sobre isso e trago para cá, maior a minha percepção de felicidade. Eu falo, claro, que você está atento, né? Aí você está entendendo sobre o tema. Então, assim, é um ganha-ganha mesmo que acontece. Legal. Eu assisti alguns vídeos teus, tem muito conteúdo até, diga-se de passagem, muito conteúdo do Gustavo nas redes, vale pesquisar. Cara, e dá para ver o tanto que você mergulhou, se aprofundou. E tem coisas que são meio mainstream, assim, né? Aparecem todo o tempo. Por exemplo, ficou muito conhecido o livro lá, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Cara, aquele ali é o centro mesmo, é tudo que é, tem outras coisas, tem onde a gente buscar. O que você dá dica para quem se interessar pelo tema e quiser buscar um pouco mais de profundidade? Legal. O Shawn Achor, ele tem um TED também muito, que é menos popular que o livro, mas que explica o porquê ele chegou onde ele chegou, né? Assim, ele é um grande estudioso acadêmico, mas ele é um cara engraçado, divertido, ele é leve. Então, O Jeito Harvard de Ser Feliz é um livro gostoso de ler. Você senta lá, você lê, o livro se comunica com você, tem um monte, né, de embasamento científico, bibliográfico. Ele foi professor auxiliar do professor Tal Ben-Shahar. O professor Tal Ben-Shahar orientou muito dos estudos dele, e o professor Tal Ben-Shahar tem o Seja Mais Feliz, que é um livro também assim gostoso de ler, de fácil leitura, que eu considero mais profundo que O Jeito Harvard de Ser Feliz. E tem também o Florescer, do Martin Seligman, né? O Martin Seligman é o pai da psicologia positiva, mas ele é um acadêmico, ele é aqueles caras acadêmicos, assim, que você assistir uma palestra dele, você não consegue acreditar que o pai da ciência da felicidade é ele, né? Porque você olha assim, não tem como ser aquele cara, né? E ele fala assim, eu comecei esse estudo preocupado comigo, né? E ele fala assim, qualquer exercício que eu crio, eu tenho certeza que dá certo, porque eu testo primeiro em mim. E se dá certo em mim, olha, vai funcionar com qualquer pessoa. Ele sabe que ele é um cara com uma pequena propensão, e a ciência hoje entende, né, que geneticamente existe, né, propensão mesmo a um estado mais positivo ou mais negativo de enxergar a própria vida. Ele se reconhece nesse lugar. E ele tem um livro chamado Florescer, que é bem importante assim na história da psicologia positiva, que leva esse impacto até para além da percepção individual de felicidade mesmo, né? E que vai falar do florescimento humano como algo que vai, claro, impactar a felicidade, mas que vai falar de realização, que vai falar de sentido, que vai falar de relacionamento, que vai falar de vitalidade, e você vai florescendo em todas essas áreas da vida. Eu acho que esse trio de livros assim já vai compor
um pouco mais de profundidade o conceito. No Congresso de Felicidade aqui desse ano, nós estamos trazendo 3 lideranças indígenas. A gente vai deixar o link depois aqui no vídeo, legal. Para o pessoal falar mais sobre o Congresso para a gente, que o pessoal vai se interessar. 3 mulheres que trabalham fortemente nas suas etnias, né, nos seus povos, e que vêm aqui trazer esse saber ancestral da nossa terra mesmo. Porque a gente estuda tanto o jeito Harvard de ser feliz, né? Fico perguntando qual que é o jeito tupi-guarani aqui de ser feliz, né? Eu acho que a gente tem muito para exportar também aqui do Brasil, desde que a gente consiga também se conectar com essa nossa raiz mais profunda. E eu acho que esse é um aspecto que também abarca um pouco essa questão da espiritualidade, né? Que a gente olhar para as nossas raízes, reconhecer esse nosso passado histórico, para a gente poder ter uma construção também nossa sobre o tema. Legal. Quem mais vem? Esse ano nós estamos assim com uma programação bem bacana. Nós vamos ter a Lucilena Galvão, da Filosofia, junto com o Clóvis de Barros. Ótimo. A gente vai ter a Monja Coen com o Siri Prembaba numa linha de espiritualidade. Vamos ter o Thakur, que foi o ministro da Educação do Butão durante um período, e ele vem trazer assim essas questões do FIB e, né, da felicidade interna bruta lá do Butão, e desses aspectos coletivos, como é que a felicidade pode ser política pública mesmo, né? Como é que isso aconteceu no Butão, que é um pouco do que ele vem construir. Um time de médicos lá do Einstein, falando de saúde integrativa, doutora Ana Cláudia Arantes, que fala muito sobre cuidados paliativos, né? Fala muito sobre morte, sobre acompanhar pacientes nesses últimos momentos de vida, e como esses são momentos muitas vezes de muita clareza mental, porque a pessoa está ali de frente, né, com o final, né? O fim chegou, está aqui. E agora? Como é que eu vivo esses últimos meses? E como é que eu olho em retrospectiva tudo o que aconteceu? E ela traz assim insights assim incríveis, né, de acompanhar pacientes nesse momento, e é interessante, né, porque a ciência estuda isso também, os mitos da felicidade, né? Não serei feliz se... E você pode completar o ser como você quiser, né? Não serei feliz se não constituir família, se não chegar a um determinado patamar financeiro que eu gostaria, né? Se receber uma notícia de uma doença terminal. E aí o livro é interessante, que faz uma pesquisa com as pessoas, né? E pega esses principais Cs, depois traz um nível de curiosidade, né? Pessoas que responderam, não serei feliz se não jogar beisebol profissional pelos Yankees, por exemplo, né? E ela vai assim dentro de cada um dos aspectos, destrinchando, e a Ana Cláudia fala muito bem sobre isso. Ela fala assim, muitas famílias vivem 3 meses, nos últimos 3 meses, o que não viveram numa vida. Mas você precisa de um trabalho psicológico muito forte para que isso aconteça. Porque esses últimos 3 meses podem ser um inferno de tristeza mesmo. Mas se você conseguir, né, psicologicamente se estruturar internamente, é isso que ela fala, é muito transformador. Porque essa finitude que traz urgência, né? E se a vida está acabando agora, é assim, cara, você vai dar conta realmente do que é essencial nesse momento. E como é que, claro, a gente traz isso para a nossa vida hoje, né? Nós que não sabemos o quão distante estamos da finitude, né? A gente acha que está longe, mas pode não ser tanto assim. Como é que a gente faz essa reflexão? Né, além de, enfim, um time de palestrantes extenso que eu convido vocês a conhecerem lá no site, www.congressodefelicidade.com.br, e de surpresa, assim, sem a gente conversar antes, né, depois, se não for o caso, a gente edita, a gente pode até pensar um cupom de desconto para os ouvintes aqui. O que vocês acham? Não editamos, não. Nossa audiência adora desconto. Então, eu vou sugerir, mas só para quem é assim, inscrito no canal. Work for Soul, né? W4S. W4S. Se inscreve no canal, então acessa lá congressofelicidade.com.br, vai ter uma área, cupom de desconto, você digita lá W4S e ganha 10% então para fazer a inscrição. De quebra, isso é sensacional. Isso traz felicidade também. Traz cupom felicidade. de desconto. Cupom de desconto é quase sinônimo, né, de felicidade. Muito legal. Ô, Gustavo, olha, uma das coisas que nos deixa feliz aqui, é um dos propósitos desse movimento do Work for Soul, é compartilhar bons conteúdos, né? E levar valor para as pessoas e que elas possam, às vezes, gerar cliques ali e começar a olhar as coisas sobre outro ângulo, né, Adeudo? Então, hoje eu acho que foi um conteúdo recheado de insights, assim,
O Gustavo, ele é vizinho nosso aqui, né? Vizinho. Então, a Select está aqui, ele desce a portaria, ele sobe a outra. Então a gente já vai travar a agenda dele, né, Jaqueline? Para ele voltar a retornar logo, porque eu fiz uma lista aqui, mas aí eu não queria cortar mais. A gente ficou aqui numa briga hoje, mas não, é real mesmo. Gustavo, obrigado, cara, obrigado. Acho que em nome da comunidade, da sociedade, você tem trazido, assim, dentro da tua missão e esse estalo que te deu, você tem ajudado muito, cara. Então, obrigado a tua generosidade de vir aqui compartilhar com a galera também. Alegria enorme, muito né? Legal, como cara. Eu digo, assim, de novo, né? Assim, o maior beneficiado acabou sendo eu mesmo, né? Então, é uma alegria, né? Entender que esse trabalho que realmente foi importante é importante na minha vida, assim. Ou seja, voltar com o que você ouviu do Tal Ben-Shahar no início da palestra dele. Então, o que você faz que te deixa energizado? Exatamente. Falar sobre esse tema e nesses aspectos de comunicação realmente me energizam muito. E eu percebo o impacto que isso tem nas pessoas também. E eu conecto com o impacto que teve na minha vida lá atrás e que tem até hoje. Então eu fico feliz mesmo, assim, de ser, de alguma forma, ponte para isso, né? Assim como vocês são também, com esse trabalho incrível que vocês estão fazendo aqui. Que eu digo que a gente só vai conseguir mesmo políticas públicas de felicidade aqui no Brasil quando tiver massa crítica suficiente de pessoas dispostas a entender. Porque se hoje, honestamente, né, eu já tentei fazer esse trabalho, se você vai no poder público e começa a falar sobre o tema, já é muito difícil, né? Se o poder público está aberto e te escuta, se começa a colocar em prática, as pessoas não vão aceitar, porque elas não entenderam ainda o que não entenderam toda a magnitude que a felicidade e o bem-estar tem. Então a gente precisa criar massa crítica social mesmo, que é em canais como esse mesmo, né, que vão trazer para as pessoas novas possibilidades de pensar, de ler a realidade, de encontro com sentido, com significado, de trabalho de alma, né, daquilo que enriquece realmente, né, para além do material. Então, que alegria estar aqui com vocês nesse momento. Muito legal. Obrigadão, Gustavo. Gente, se vocês ficaram até agora no vídeo, você não pode deixar de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar a notificação e deixar seu comentário. O que você achou? O que te faz pleno? O que te gera plenitude na vida? O que te gera felicidade? Compartilha com a gente e até o próximo episódio. Valeu! Tchau, gente!